Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso Café com Ações. Saúde a todos. Estávamos falando ontem sobre alguns dos cafés curiosos e caros que existem no mundo. Faltou completar a nossa lista com o café Ospina, que custa nada mais, nada menos do que 15,4 mil reais o quilo. Ele é um café especial e cultivado na Colômbia. É vendido por mais de 15 mil reais atualmente. Foi fundado por um dos pioneiros do café na Colômbia em 1835, numa fazenda que está localizada entre 2,3 e 2,8 mil metros de altitude, em uma terra rica de nutrientes provenientes de antigas erupções vulcânicas, condições ideais para o cultivo do grão, que é do tipo arábica e conta com aromas de pêssego, laranja, jasmim, além de notas de chocolate, coco e macadâmia. Então esse é o café que faltou a gente ontem comentar sobre cafés curiosos e caros que existem no mundo. Os cafés especiais valem a pena, aqui no Brasil existem diversos cafés especiais e vale a pena conhecer os cafés do sul de Minas, da Chapada Diamantina e de outros países, certo? Muito bem, nós estamos aqui falando sobre o giro de notícias, né, dessa semana e o que é que eu procurei destacar aqui para vocês hoje. Uma notícia curiosa, o Banco Central da Nigéria, ele pede que as instituições do país encerrem todas as contas ligadas a corretoras de criptomoedas. O Banco Central da Nigéria emitiu uma carta pedindo que as instituições financeiras regulamentadas do país imediatamente encerrassem contas ligadas a atividades relacionadas a criptomoedas. Então, essa é uma medida mais radical, a primeira que a gente vê falar em um país do mundo sobre criptomoedas, né? Banco Central da Nigéria. Sobre criptomoedas, vale a pena também o comentário de um grande economista, o Nouriel Roubini, que ele deu o seguinte depoimento essa semana: o Bitcoin não é reserva de valor, nem deve ser usado como porto seguro. Para o economista, ouro, títulos públicos atrelados à inflação, commodities, imóveis e ações negociadas em bolsa são mais indicados para proteção. Um dos destaques de 2020, com valorização de mais de 300% em dólar em meio às incertezas provocadas pela pandemia, o Bitcoin voltou a ganhar o holofote dos mercados nos últimos dias, após o investimento que a Tesla fez de 1,5 bilhão de dólares em Bitcoin. Após a criptomoeda ter sido debate entre investidores, com um grupo que inclui o renomado gestor Ray Dalio, fundador da Bridgewater Associates, defendendo que o Bitcoin pode ser considerado uma alternativa ao ouro. E outros nomes de peso refutaram a ideia. Em artigo publicado no jornal britânico Financial Times, Nouriel Roubini, que previu a crise de 2008, esse é o, vamos dizer assim, é o cartão de visitas dele, foi o único economista que em 2007 começou a alertar que o mundo caminhava para uma grave crise nos Estados Unidos, nos mercados financeiros em 2008. Ele ficou inclusive conhecido como Dr. Catástrofe, devido às suas previsões. E aí ele criticou os diversos usos que o mercado tem dado ao Bitcoin. A moeda acumula uma alta em dólar em 2021 de 60%. Então ele disse, não é uma unidade de valor, não é um meio escalável de pagamento e não é legitimável por companhias para o pagamento de bens e serviços, escreveu. Aos que consideram o Bitcoin como um novo ouro, Roubini argumenta que a criptomoeda não é uma forma estável de reserva de valor, dado que a volatilidade pode apagar qualquer ganho em questão de horas. A opinião vai contra a defendida por Dalio, em carta aberta publicada no Liquidity, na qual argumentou que o Bitcoin é um investimento alternativo semelhante ao ouro. Como não há muito desses depósitos de ativo de riqueza semelhantes ao ouro que podem ser mantidos em privacidade e porque os tamanhos dos seus mercados são relativamente pequenos, existe a possibilidade de que o Bitcoin e seus concorrentes possam preencher essa necessidade crescente, defendeu o fundador da Bridgewater.
Segundo Rubaini, os ativos são ainda diferentes do sistema financeiro tradicional, tido como seguro e escalável. Se a chave é roubada ou perdida, o investidor fica sem seus recursos, disse ele. Sem dúvida nenhuma, a grande notícia foi essa da Tesla, com relação a Bitcoin, né, que investiu 1,5 bilhão de reais, e segundo o Elon Musk, essa compra foi em função de diversificar um pouco os investimentos da empresa. A notícia fez com que o preço da moeda digital subisse de imediato 17%, o que levou a um preço recorde de 44 mil dólares e 220. A Tesla diz que a compra é uma tentativa de maximizar a rentabilidade do dinheiro que não é usado nas operações do dia a dia do negócio. Apesar de excluir a mensagem, o empresário sul-africano continuou a escrever sobre o Bitcoin nos últimos dias, tinha inclusive feito alguns posts e apagado, mas numa apresentação ao mercado de ações, a Tesla acabou dizendo que atualizou sua política de investimento e agora deseja investir em ativos de reserva, como moedas digitais, barras de ouro ou fundos negociados em bolsa de ouro. Bom, temos aí então essa notícia da Tesla, que animou os que acreditam no potencial das moedas digitais. Por outro lado, uma outra notícia mais, vamos dizer assim, radical: o Banco Central da Nigéria sendo o primeiro país do mundo a proibir as operações com criptoativos, com criptomoedas. O que temos também é que o Banco Central Europeu já deu um alerta de que quer levar esse assunto para a reunião do G7 para discutir a regulamentação das moedas digitais. A Janet Yellen, secretária do Tesouro dos Estados Unidos, também deu declaração recentemente falando sobre a necessidade de regulamentação do Bitcoin e de outras moedas digitais. Curiosamente, nessa semana saiu uma notícia de que a Coreia do Norte teria, com ataques hackers, desviado de contas de investimentos em criptoativos 316 milhões de dólares e que utilizou esse dinheiro para o seu programa de mísseis e de armas nucleares. A Coreia do Norte roubou mais de 300 milhões de dólares em criptoativos por meio de ataques cibernéticos para financiar o desenvolvimento de níveis balísticos e nucleares. Esse relatório foi divulgado pela ONU. Era um relatório confidencial, agora não é mais. O documento obtido pela agência France Express foi elaborado por um grupo que monitora as sanções internacionais contra Pyongyang e aponta que o roubo de ativos virtuais aconteceu entre 2019 e 2020 e a maior parte desse valor é proveniente de 2 ataques cibernéticos, o primeiro em setembro e o outro em outubro. Uma análise preliminar baseada nos vetores dos ataques apontam que o dinheiro foi utilizado para o programa nuclear da Coreia do Norte e para os últimos testes de míssil balístico que ela andou realizando. Então esse assunto agrava, vamos dizer assim, a atenção com relação a esses ativos. Me perguntaram outro dia o que é que eu acho sobre moedas digitais e tudo mais. Eu acho que de fato elas têm um potencial de valorização muito interessante, tem tido um potencial. Quem entrou no início surfou uma onda que já ficou milionário. Por outro lado, estamos diante de um momento de alerta, porque bancos centrais estão proibindo os criptoativos, bancos centrais estão dizendo que vão regulamentar os criptoativos e agora existe essa denúncia da ONU de que a Coreia do Norte roubou criptomoedas para utilizar para o seu programa nuclear e para mísseis de longo alcance. Então temos aí agora um componente de uso desse tipo de recurso para ações bélicas, né? O que se sabe já de algum tempo é que o submundo utiliza-se fortemente da invisibilidade da aplicação em criptomoedas. E parece que o mundo está despertando para tratar desse assunto. Qual vai ser a dose do remédio que vai ser aplicado? Uma grande interrogação. Poderá ser uma dose violenta, poderá ser uma dose controlada, de qualquer sorte, luzes amarelas.
É preciso estar atento para quem gosta desse tipo de investimento. Eu não invisto, mas para quem gosta, o momento, na minha avaliação, é de estar alerta, né? De estar alerta para os próximos passos, sobretudo que vão estar vindo da Europa e também dos Estados Unidos com relação a esse tema. Um ótimo café para todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!